Olá, meus queridos alunos, é sempre uma alegria encontrar vocês por aqui. Hoje nós vamos tratar de um tema muito atual, acho que muito oportuno para os vestibulares esse ano, que é exatamente o tema da medicalização da vida, né? O uso excessivo de medicamentos que essa nossa sociedade tem feito. Então, é importante observarmos aqui inicialmente que a aplicação das estatísticas, da própria matemática, da aplicação numérica, né, sobre o conhecimento médico. Conhecimento médico esse que hoje está diretamente atrelado às estatísticas, aos resultados, aos números, tanto resultados econômicos quanto as estatísticas numéricas em razão daquilo que efetivamente não se conseguiu tratar ou não se conseguiu atingir, né? A não profilaxia ou exatamente aquilo que ainda precisa ser feito para que se possa privatizar ainda mais o sistema de saúde, o acesso à saúde. É uma temática extremamente importante para o contexto atual em que nós estamos vivendo, e digo isso em razão de tentativas aí, né, diárias de flexibilizar normas ou de criar decretos, como essa semana nós tivemos 3 decretos presidenciáveis aqui no Brasil, cortando tratamento, inviabilizando tratamento, né, mais uma vez atacando diretamente o tratamento de AIDS no Brasil, né, tirando acesso de produtos ligados ao gênero homossexual, cortando o acesso a esses produtos. Há um tratamento que fica um pouco mais limitado também para as pessoas que estão diretamente ligados ao fenômeno aí, né? A questão do gênero, a questão do homossexualismo, porque infelizmente dentro do Ministério e do próprio governo federal, ele mesmo, né, várias vezes já disse que trata o homossexualismo como algo que é doença, que tem que ser tratado, tem que ser curado e se cura com violência e etc e tal, né? Então, há uma série de ingerências, há uma série de incoerências, há uma série de limitação mesmo por parte daqueles que infelizmente geram e são gestores, né, do processo de saúde pública. Falta conhecimento técnico para que possam continuar uma política adequada em vários setores, inclusive também no de criança, inclusive ligados às pessoas com sofrimento mental, que tiveram também agressões graves aí ao seu tratamento, né, recentemente, ao corte dos mais médicos no Brasil e todo o impacto negativo que a falta dos médicos cubanos, né, nós vamos ter aqui. Aqui eu não quero polemizar e muito menos, né, não quero questionamentos ligados à ideologia, isso, aquilo, para mim não importa, me importa o conhecimento, me importa a ação, me importa o trabalho que esses médicos efetivamente desenvolviam aqui no Brasil, e os números provam o quanto eles hoje fazem falta, e os números, para bom entendedor, demonstram o quanto que a saúde brasileira caiu após a saída dos mais médicos, sobretudo do Programa na Saúde da Família, além de tantos outros cortes que nós já tivemos na família. E isso é inevitável, indiscutível, e não vou ficar aqui, né, polemizando ideologias para quem é a favor ou contra. Eu estou falando de ciência, de resultado, de número, da aplicação estatística e matemática dentro desse contexto, exatamente agora fazendo o contrário daquilo que automaticamente o mercado busca fazer, que é apresentar números que viabilizam processos de privatizações, viabilizam processos, né, de cortes ou de dificuldade de saúde pública. E eu estou fazendo agora a leitura ao contrário para que vocês, vestibulandos, que vão escrever eventualmente sobre esse tema, possam falar também a respeito dele. Então, a grande epidemia, né, a segunda grande reflexão é exatamente a questão da epidemia, a grande epidemia dessa virada do século XX para XXI, que é a depressão, chamada exatamente como mal do século, né? Ela, durante muito tempo, foi confundida com tristeza, com melancolia, e há vários autores na filosofia, há vários autores também dentro da área da medicina, da psiquiatria, que vão chamar a nossa atenção para que a gente não confunda depressão com melancolia ou com tristeza, porque a depressão, ela é uma patologia clínica diagnosticável, que tem tratamento e que produz aí
diversos resultados danosos, né, para a nossa sociedade, não só em razão de uma sociedade que fica cada vez mais doente, mas também números de suicídio, mas também números, né, de problemas graves dentro das famílias, a desagregação familiar, exatamente provocada por esse grande mal chamado depressão, né? É importante fazer aqui uma transitoriedade na arte. Nós vamos ter a obra aqui do Lucas, né, do Lucas Grenache, que essa obra é exatamente intitulada Melancolia, foi construída, pintada aí por ele em 1532, já mostra, perpassa aqui da Idade Média até ali, né, o início da Era Moderna, século XV, XVI. Nós vamos ter toda uma reflexão em cima da melancolia, da tristeza, da ausência de perspectiva na vida, né? Uma vida sem propriamente desafios, na mesmice, né? Uma vida que se torna um tanto quanto desaproveitada, né? Aqui um desenho infantil exatamente mostrando o tamanho e a dimensão, né, da depressão na vida de muitas pessoas. É um desenho que a gente encontra aí na internet e é exatamente uma reflexão que vem chamar a nossa atenção para o tamanho que a depressão hoje representa diante de pessoas, de crianças, de adolescentes, né, e de adultos que têm cada vez mais se comprometido em razão desse grande mal. A bibliografia, as fontes estão todas no final do vídeo, tá, gente? Mais uma obra agora do Lars von Trier, que é exatamente também intitulada Melancolia, já aí, né? É uma obra da modernidade, no entanto, essa daqui aproveita a atriz, muito bonita até, né? Hollywoodiana, que fez aí várias participações no filme do Homem-Aranha, campeão de bilheteria, e demonstra aqui exatamente uma ligação clara com a melancolia, com a tristeza, com a falta de perspectiva, né? Aqui simboliza vários gestos ruins até, né? Como a morte, a paralisação, a falta de perspectiva, né? E isso é interessante para que a gente chame a essa reflexão da medicalização da nossa vida, né? Então a medicina tem um remédio, né, para tudo ao longo desse processo histórico. Ela começa aí a apresentar saídas, né, para todas essas tristezas e males. Ela vai catalogando, né, o sistema e o mercado foi catalogando vários desses distúrbios, colocando num procedimento técnico, e para cada um deles ela oferece, né, um novo problema, uma nova catalogação, um novo medicamento capaz de sanar, de salvar, de controlar, e é exatamente em razão disso que as pessoas vão cada vez mais buscando medicamentos, buscando as drogas terapêuticas, buscando esse infundado numérico de medicações para tentar a cura, para tentar a atenção, para tentar tirar a tristeza, para poder esconder a realidade na qual está vivendo, né? Então a química das emoções é um outro tema muito ligado a esse, né? Então, essa química das emoções vai sendo a grande solução apresentada para todos esses males. A medicina que se coloca como aquela grande guardiã, entre aspas, né? Capaz de oferecer o tratamento adequado para todo problema, para todo mal, para toda tristeza, para toda angústia, para toda depressão, né? Para todo processo ou para toda rejeição, né? Então são várias reflexões críticas naturais à convivência humana, naturais à trajetória humana, processos esses que nos fazem crescer, nos fazem amadurecer, nos tornam seres humanos, melhores, mais construtivos, com um pouco mais de atenção ao outro, mas é exatamente nessa fuga da realidade, na busca do medicamento, na busca do medicamento que me tira a tristeza, me tira a angústia, me tira o isolamento, me tira o medo da rejeição, é que nós estamos cada vez mais, né, aprofundando as raízes, né, desse grande mal, dessas emoções, né, que se misturam com medicamentos e químicas, né? Essa química que está diretamente associada à indústria farmacêutica, que vai exatamente chamar de medicalização da vida, que é o tema principal da nossa aula de hoje, tema esse que eu acredito que vai ser recorrente nos vestibulares desse ano de 2020. Então, as formas contemporâneas, né, de medicalização da vida,
nós podemos dizer que a primeira grande questão é a mercantilização, é gerar lucro, indústrias farmacêuticas, laboratórios, grandes conglomerados que buscam apresentar, entre aspas, as saídas para todos os males e junto com ela bastante dinheiro para alimentar o mercado, para alimentar essa indústria. Nós estamos vendo agora, em plena vacina, né, para a Covid-19, todas as temáticas, as corridas, as especulações, as várias ideologias, as político-partidárias, o envolvimento para a campanha de 22, aquele que se coloca como o baluarte, aquele que vai resolver, né, como se ele fosse o dono e o proprietário e aquele que está fazendo propriamente, né, a vacina, e o outro que quer criar obstáculo exatamente para que não permita que o conhecimento chegue, que a doença seja de fato neutralizada, que essa sociedade possa voltar gradativamente a um novo normal, que nunca mais é o normal, o antigo, mas há série de especulações já pensando em 2022, enquanto isso nós não temos sequer seringa para aplicar a vacina, que tudo indica chegaria aí, né, 25 de janeiro, segundo um dos líderes políticos aí, já estaria aqui no estado de São Paulo, né? Mas nós não temos sequer seringa para aplicar, né? Porque não foi procedimento, não foi providenciado, né? Não há um avanço nesse aspecto, exatamente porque se demorou, exatamente porque polemizou, exatamente porque trouxe a ideologia da China, da isso, daquilo. Enquanto isso, perdemos tempo, fomos para o fim da fila e há uma série de negligências que, mais uma vez, precisam ser apuradas, porque a população é que ficou prejudicada em relação a tantas outras que já estão, inclusive, vacinando, como na Europa, né? Então, a submissão ao poder médico, durante muito tempo nós tivemos essa submissão ao poder médico, a medicina que tinha todas as respostas era aquela absolutamente maior, capaz de saber, de diagnosticar, de apresentar o tratamento, e todo mundo, então, nesse infundado de dúvidas, precisando, né, da medicina como se precisa do sol, né? Então, nós tivemos um tempo em que a alta dependência da medicina, dessas indústrias, daqueles que detinham o saber científico, médico-científico, era muito grande, toda uma corrida e também uma especulação e também um aproveitamento econômico diante dessa grande corrida, dessa grande fórmula, né, dessa estrutura que se criou em função do saber médico, né? E aí, então, a partir aí da segunda metade do século XIX, nós podemos já dizer que do século XX, né, nós já vamos ter uma popularização do saber médico, acessível agora do nosso smartphone, as pessoas que consultam a bula, que veem os sites, que vão buscar tratamentos alternativos, que vão checar as informações dos exames ou dadas pelos médicos, que já há uma desconfiança em cima de todo o protecionismo, de todo o corporativismo, né, que se discute que tem a classe médica, a indústria farmacêutica, etc. Então as pessoas agora estão um pouco mais sabidas, entre aspas, né? Detêm um pouco mais desse conhecimento e isso afastou, de certo modo, esse todo poder construído em cima das bases, né, da medicina, da indústria farmacêutica. E aí nós vamos ter, então, um processo chamado de sanitarização do cotidiano, quer dizer, um problema que a gente vai aqui trazer as reflexões. Essa sanitarização do cotidiano, tantos males e tantas doenças, tantas reflexões, né? Todos esses males que se levantam diuturnamente, que a gente é colocado contra a parede exatamente em razão deles. Quer dizer, essa ânsia do saber e do conhecimento, a acessibilidade dos smartphones, dos celulares que a gente consulta a informação. Isso veio para que nós, seres humanos, tivéssemos o maior cuidado com a nossa saúde, veio para que nós nos autoconhecêssemos mais, que nós dominássemos um pouco a nossa história, o nosso conhecimento, o nosso organismo, assim como já pensava Hipócrates, o pai da medicina, lá no século V a.C., na Grécia Antiga. Né? Será que tudo isso levou a esse autocuidado, a um cuidado maior, a um autoconhecimento do ser humano, ou levou muito mais a submissão, né, do controle? Ou isso veio para esparramar, né, para disseminar ainda mais dúvidas, medo, pavor, né, para tornar o ser humano ainda mais dependente
desse grande controle, desse grande resultado, buscando nos medicamentos, nos barbitúricos, né, nos medicamentos que aumentam a tensão ou que tiram a frustração ou que amenizam a falta de sono, buscando insistentemente nessas medicações exatamente a fuga para tantos males que nós encontraríamos talvez dentro de nós mesmos, uma vez que nós nos autorrefletíssemos, uma vez que nós pensássemos nosso contexto, a nossa própria vida e aquilo que de fato espera do ser humano nesse mundo, aquilo que efetivamente passa pela nossa própria mão, pelos nossos sentimentos e pela nossa vontade de mudança, de transformação e de realização, né? Que não estaria diretamente ligado a medicamentos assim, né? Conforme se dissemina, né, amplamente nas redes sociais, quando não através de muitas fake news que vêm distorcer e criar medo e pânico, né? Então, o juramento de Hipócrates, por exemplo, ele tem lá vários trechos, até trouxe aqui, eu não vou falar ele todo para não ficar muito grande o vídeo, mas tá aí o juramento do Hipócrates, quem quiser ler, dá um pause no vídeo, e você vai conseguir pausar e vai conseguir ler com detalhe, mas aqui ele está jurando ser médico, ele está jurando cuidar das pessoas, ele está jurando que o interesse econômico não vai sobrepor ao interesse vida. Ele está dizendo que ele, médico, aquele que vai cuidar da saúde, quando ele encontrar o risco para a própria vida, mas ele tiver que sarar alguém, que ele vai colocar a própria vida em risco para assim fazê-lo, né? Que ele vai estar ali, né, co-irmão, né, parceiro, né, juntamente com esse procedimento de colegas, né, de amigos, de co-irmãos, nesse processo de gerar saúde, de gerar vida, né? Então, quer dizer, uma construção absoluta em favor da vida humana, né? E é exatamente esse o juramento de Hipócrates, que é o que os médicos fazem nas suas colações de grau. No entanto, não é sempre assim que a gente vê a execução, né, dessa conduta no dia a dia da sociedade, exatamente porque essas pessoas, muitos têm morrido em fila por falta de atendimento, têm morrido porque não tem medicamento, têm morrido porque não diagnosticaram a sua doença, têm morrido porque não tem dinheiro para pagar o tratamento particular, porque não tem o dinheiro para pagar o plano de saúde esse que agora te cobra, mas ele também, você tem que, além de pagar a mensalidade, você também tem que pagar os extras no medicamento, os extras no atendimento, os extras no hospital, os extras, né, no exame, os extras numa cirurgia, o que tem tornado ainda mais cara a saúde, né? O que tem tornado a saúde ainda mais privatizada, ainda mais com tantas as ações recidivas do governo em diminuir a amplidão, né, ou a amplitude do SUS e de todo o sistema público de atendimento, né? Tudo aquilo que o sistema público tem feito, a grandiosidade do SUS, que inclusive foi modelo lá para fora do país, e agora a gente vê o SUS morrendo a cada dia, exatamente porque ele está sendo cortado, grande parte por via de decreto presidencial, né? Então, fica aí a reflexão crítica, né? O Hipócrates apresentou os males, né? Ele viu que boa parte desse sofrimento eram males da alma e do cotidiano, e para ele, assim como eu disse, a saúde era sempre sinônimo de equilíbrio, como numa balança, em que a gente precisava equilibrar o nosso interior com o nosso exterior, e ele vai chamar a atenção das emoções, das frustrações, das tristezas, quando o ser humano fica somatizando o problema, como o ser humano se coloca como um problema, o que vai agravar ainda mais o seu quadro emocional, né, impactando outras doenças e impedindo que venha de fato, que a gente consiga a melhora no tratamento, resultados concretos, às vezes até com o uso de medicamentos químicos, né, farmacêuticos, mas a dificuldade na melhora, a dificuldade na retomada da saúde exatamente, porque nós estamos num emaranhado de emoções mal resolvidas, e é exatamente em razão de várias das confusões que o próprio meio apresenta, as redes sociais, e a busca incessante por um milagre do comprimido que vai resolver toda a frustração, até o pé na bunda, né? Me desculpe a expressão, até quando a gente toma fora, até quando a gente vem o medo da rejeição, o medo disso, o medo daquilo, a não aceitação, e a gente busca os medicamentos para suprir toda a angústia, toda a tristeza e tal, e se devora cada vez mais e se consome nesses usos abusivos aí, né, de medicamentos químicos. Nós vamos ter então esse quadro aí fleumático, né,
da medicina nesse período, dividindo o ser humano, né, a ação do cérebro humano em quatro: o fleumático, sanguíneo, melancólico, colérico, com todas as suas características ligadas à questão do humor, ligadas à questão da presença, ligadas à questão, né, de sensível, de ser crítico, de somatizar e tal, ligados àquele que se faz também de vítima e se autodestrói, né, e é sarcástico e é maldoso ou é maldosa. Então, divide aí, né, essas quatro vertentes para o emocional do ser humano através dessas quatro divisões, que vai ser também muito reflexivas para dentro desse cenário, né? Então, até a Idade Média, os alquimistas e os boticários era quem apresentava os medicamentos, as fórmulas. Por isso que eles eram perseguidos, foram muito perseguidos na Idade Média pela Igreja Católica, porque eram apelidados e chamados e comparados com bruxos, né? A prática da dissecação de cadáver era proibida na Grécia Antiga, portanto a medicina acabou atrasando em razão disso, né? Levou as pessoas a não abrir o corpo e a investir muito mais na emoção, nas práticas racionais, e é por isso que o Hipócrates vai falar das emoções como controle, harmonia e equilíbrio para que a gente encontre a saúde, né? Já na era moderna, na Revolução Francesa, nós vamos ter todo um aparato, né, que desmonta todo o sistema educacional e de saúde e político ligado à aristocracia. Tudo aquilo que era ligado à aristocracia perde sentido, é cortado, não tem vez, é inviabilizado, né? Até que na Assembleia de 1789 vão formar várias comissões para se administrar, para criar caminhos, né? E aí nós vamos ter o aparecimento de um comitê formado por 4 médicos. Entre eles eu vou destacar 2 aqui: o Felipe Pinel, que é aquele que ganhou fama por ter libertado, né, os doentes mentais. E na verdade, o que acontece, gente? Durante guerra, revolução e tal, muita gente foi para os hospitais, para as casas de saúde, né, para fugir também, né, da guerra, da violência. Então você tinha pessoa que era mutilada, você tinha pessoa que estava pobre, você tinha pessoa que tinha medo, você tinha vários grupos de pessoas, junto com aquele que precisava do tratamento. Na verdade, o Pinel liberou, né, todas essas pessoas e só ficou com os doentes. Então, na verdade, ele não libertou os doentes mentais, ele ficou, os únicos que ficaram, na verdade, nas casas de saúde, nos hospitais, foram os que tinham os problemas que precisavam, né, de tratamento. Né? E aí, junto com Antonioni e François Courtois, nós vamos ter outras ações, a criação então de hospitais, a volta, né, de técnicas ligadas à questão dos cursos de medicina e toda uma reestrutura da saúde pública na França, que acabou servindo mais tarde de modelo para toda a Europa, a retomada da formação dos cursos de medicina, vão criar aí a modelo, né, de postos de atendimento para que possam fazer um atendimento prévio, vão fazer atendimentos direcionados, né, prévio, quer dizer, vão buscar a saúde antecipando, né, evitando que as pessoas entrem num quadro de doença, profilaxia, antecipando as doenças, né, principalmente nas escolas. Então fizeram um papel importante na França esses 2 médicos, né? E aí nós vamos chegar aí na atualidade, para a gente ir chegando para o final do vídeo, já passei um pouquinho do tempo que eu queria, as 3 dimensões então da medicalização. A primeira dimensão é econômica, é evidente, né? A criação de patologia para que a gente utilize essa patologia como mercadoria, vendendo medicamento, exame, profilaxia, aparelho, uma série de questões que a gente sabe que o mercado utiliza, que há grupos, né, privados de saúde, que há grupos que vendem aparelhos, que fabricam, que têm parcerias, há grandes grupos de saúde, inclusive em hospitais, né, que tornam isso cada vez mais caro, e para que a gente tenha um melhor tratamento é preciso que a gente também tenha mais dinheiro. Então, a questão econômica, né, a medicalização tem uma esfera econômica. A outra esfera é a política, né, que vai discutir para nós a questão, a fonte do controle, e aqui nós vamos voltar a chamar a atenção da polêmica hoje no Brasil da vacina, de medicamentos, né, de tantos tratamentos que o atual presidente da República cortou por via de decreto, né? Decreto é um ato unilateral dele, não foi consultado, não teve a participação do Congresso.
o que já demonstra, né, um autoritarismo, porque está fechando ao interesse dele, né, rodeado por pessoas que não têm o conhecimento adequado para tudo isso que se cortou, né, tornando a saúde no Brasil ainda mais precária, né? Então, a questão política, que é um grave problema, né? A questão ideológica, que também é muito grave, por quê? Porque a reprodução de ideias, são os conceitos, até o resgate de questões mitológicas. Né? Nós estamos vendo gente falando que a vacina vai inocular um controle de chip para saber onde você está, vai tomar a vacina e vai implantar dentro de você um vírus que vai tornar todo mundo comunista. Quer dizer, umas coisas que não tem lógica, assim como não tem lógica ficar perdendo tempo em discutir terra plana, né, gente? A ciência já provou isso lá em 1600. Nós estamos até hoje discutindo, polemizando aquilo que não tem nenhum sentido. O que realmente precisa ser discutido, resolvido emergencialmente, não se discute. E perde muito tempo em ficar discutindo ideologia. Ideologia essa ultrapassada que não faz sentido. Né? Não faz sentido discutir tais procedimentos. Né? E essas ideologias, né, voltadas para mitologias, voltadas, né, para distorções, corroboradas por fake news, né, que chegam diuturnamente, né, nos celulares aí. Tudo isso é um grave problema e aí demonstra mais uma das etapas dessa medicalização que nós estamos vivendo hoje, né, principalmente aqui no Brasil. Então, e o papel da educação nesse meio, gente? É de formação? É científico? É para esclarecer? Os cursos de medicina, de saúde, todos eles voltados, enfermagem, assistente, psicologia, todos eles estão voltados para ajudar, estão voltados para atender, estão voltados para cumprir com o fiel mandamento, né, o fiel juramento de Hipócrates, ou também estão aí perpassando muito mais por questões econômicas, políticas e ideológicas, né? Tudo isso associado a procedimentos comerciais, né? O uso ideológico dessas temáticas ligadas à área da saúde, né? Que muitas das vezes cria mecanismos de confusão, cria medo, cria pânico, né? Distorce as informações, o que dificulta todo o processo, o que dificulta toda a evolução, o que dificulta até mesmo o cuidado, né? Durante a pandemia mesmo, nós estamos vendo. O Brasil aí, 178 mil mortos, né? E todo mundo negligenciando ainda, né? Exatamente porque não tem certeza, exatamente porque falam que não precisa, né? Quase todos os dias chega uma pessoa, vídeo em WhatsApp falando que não precisa usar máscara, que a máscara é muito pior, tá? Então, quer dizer, é lamentável, né? E o papel da educação? E onde entra o procedimento técnico da educação, naquilo que vai construir de fato a nossa formação para nos libertar, com senso crítico e autonomia. Né? Isso é que é o grande objetivo da educação. Então, junto a isso, nós vamos ter a cultura do medo, que é aquela que vai disseminar que café hoje não pode, o outro dia vem um vídeo falando que o café ativa o cérebro, o outro vai falar que está dando câncer, amanhã vem o medo, o medo de ir na padaria, o medo de ir aqui, o medo do estupro, o medo de ir no banheiro, o medo... Então são vários medos disseminados na rede social, no hiperdimensionamento de violência na mídia, né, os canais de TV da tarde que só vende sangue, ódio, violência, perseguição, intolerância, que incita a população a usar as próprias mãos, a fazer justiça com as próprias mãos, que criam um pânico e levam os adolescentes a ficar aplaudindo políticas que põem arma na mão das pessoas, que falam que tem que matar mesmo, que falam que tem que matar até criança, que estão brincando de traficante, como um vídeo funesto que circulou aí, né? A semana passada, eu falei dele no meu vídeo anterior. Então, quer dizer, há vários problemas graves provocados por essa cultura do medo, por essas pessoas oportunistas que estão desfazendo a criticidade, né? A clareza das ideias para a gente discutir um tema tão importante como esse, que está tomando outros rumos, levando cada vez mais a sociedade a um buraco interminável de problemas e consequências, né? Então nós vamos ter aí a Ritalina, Sertalina e outros medicamentos que ativam a concentração. Muitas crianças e adolescentes que são medicados simplesmente porque são inquietos, simplesmente porque precisam de atenção, simplesmente porque querem se mostrar, simplesmente porque às vezes o modelo educacional não é aquele que atende a perspectiva desse jovem ou dessa criança.
né? E muita gente passando remédio em cima de remédio. Quantas crianças e adolescentes são diagnosticados com déficit de atenção, com hiperatividade, tocam remédio, tocam concentração, remédios que mexem com o organismo, uma dependência química desses medicamentos, alunos de cursinho que para ficar acordados tomam medicamento, tomam a Ritalina para aumentar a concentração, por conta do número, por conta do resultado, por conta da pressão dos cursinhos, por conta da pressão da família, por conta da pressão dele próprio. Então, há vários problemas estruturais, né, gente? Discutiram aí agora durante a eleição de São Paulo se acabavam ou não com a Cracolândia, se iam pegar as pessoas e pôr elas à força no manicômio para tirar o vício de droga, que é uma prática lá do início do século XV, né, gente, da Idade Média. Quer dizer, retrocessos, violências, ingerências, né? A prática de manicômios foi banido, gente, foi banido lá atrás, né? Lá no século XVI, XV para XVI. Então, e tem gente, candidatos defendendo que tem que fazer isso. Então, tá vendo, gente? Nós precisamos evoluir muito nesse tema. Esse tema é, de fato, muito importante para o cenário atual. É preciso a gente fazer um aprofundamento maior, porque o vídeo é pequeno, eu não quero ultrapassar, mas esse tema precisa ser aprofundado, inclusive por parte do governo, do Congresso e da sociedade, porque ele é grave e a gente precisa apresentar respostas e parar dessa vida louca, né? Dessa roda louca de informações e transtornos que não está levando a gente a evoluir em nada, não resolve os nossos problemas, pelo contrário, está colocando essa sociedade ainda mais em pânico, ainda mais perdida e mais comprometida com as suas emoções, tá? Um grande abraço, espero que você tenha gostado. Faça os exercícios que seguem essa aula. Eu agradeço a presença, um grande beijo, até o próximo.